Oi, meus amores, bem-vindos a mais um Amor em Cena. E agora eu tô fazendo essa série especial de filmes do Oscar 2026 e um olhar psicanalítico e também para as nossas relações. A minha ideia aqui, mais do que analisar o filme em si, é usar o filme como ponte para a gente refletir sobre as nossas relações, os nossos personagens, as nossas narrativas. Já teve um primeiro episódio falando de Hamnet e a importância da radicalidade, da complexidade do sentir e também sobre o processo de luto real e simbólico e como a gente vai atravessar ele. Se você ainda não viu, recomendo que você ouça. E hoje eu quero falar sobre Valor Sentimental, que é esse filme norueguês lindo, que retrata uma família que poderia ser a família de qualquer um de nós. Eu quis trazer esse filme para a gente poder conversar sobre heranças emocionais, sobre traumas transgeracionais e os abismos que se fazem presentes nas nossas relações familiares. E é até interessante, eu nem ia começar por aqui, mas bem sendo psicanalista livre associação, eu vi esse filme 3 vezes, de tão envolvida que eu fiquei com ele. E aí eu estava conversando com uma pessoa sobre o filme e a pessoa falou, nossa, é muito sensível, realmente me identifiquei muito naquela família. Mas, nossa, a Nora, que é a personagem principal, que chata ela, né? Muito pesada, melancólica, problemática. E essa pessoa que falou isso, ela nem se deu conta de que ela estava invalidando exatamente esse traço de humanidade que é muito presente em mim e que a gente já tinha conversado sobre isso, e fazendo exatamente essa função de superego que tantas vezes a gente escuta da nossa família, dos nossos amigos, dos companheiros, companheiras e de nós mesmos. Como se ser uma pessoa que ecoa a própria dor, o desamparo, a melancolia, a sensação de não pertencimento, a crise de pânico, é ser alguém chato. Não, isso é ser alguém humano. É ser alguém humano que muitas vezes se coloca assim no mundo e sente dessa forma, porque essa foi a forma de poder sobreviver a relações com pais e mães também melancólicos, também atravessados por perdas, por depressões, por desamparos, por silenciamento. Eu quero convidar você hoje a pensar, refletir e talvez até conversar depois com seus irmãos, irmãs, pais, mães, primos, avós. Inclusive, se isso reverberar em você, vou ficar muito feliz de você deixar um comentário aqui se você está ouvindo no player de áudio ou no YouTube sobre como você, ao ouvir sobre essa família do valor sentimental, refletiu sobre a sua família e sobre você na sua família. E já quero aproveitar também para te pedir para seguir aqui o canal ou o podcast, se puder dar 5 estrelas. Faz muita diferença isso para que essas palavras, essas reflexões possam chegar em cada vez mais gente. E eu fico muito feliz em ver o retorno das pessoas, de quanto esse trabalho profundo, implicado, que acolhe a humanidade dos afetos, tem transformado a forma como a gente se relaciona. Então, hoje eu queria começar falando do eco das nossas rachaduras emocionais familiares, das ausências, dos silenciamentos e dos desamores. Como as distâncias familiares, o silêncio, a falta de carinho, de palavras positivas, porque muitas vezes, isso é interessante, né? Isso eu vejo muito na clínica. Pessoas que falam, não, mas eu tive uma infância feliz. Não, mas a minha família é ótima. Não tenho do que reclamar, porque a gente pensa em família disfuncional como o pai ou a mãe eram adictos, tinha violência física,
um deles abandonou, ou passamos muitas necessidades financeiras. Mas muitas vezes as distâncias familiares se dão numa família que manteve a tal estrutura da conjugalidade, pai, mãe, filhos, classe média alta, nunca faltou nada, mas nunca teve abraços longos, mas nunca teve espaço para você chorar no colo, porque você tinha que cuidar das suas irmãs, você tinha que dar graças a Deus pelo que você tem, você tinha que seguir os passos do seu pai, ou você tinha que ser grato porque você está podendo usufruir coisas que os seus pais nunca puderam. Então, como assim você vai pedir demissão desse trabalho? Como assim você está pedindo o divórcio do seu marido? Você vai deixar a sua filha de 2 anos com pais separados e traumatizá-la? Isso tudo fala sobre distanciamento familiar e forma o jeito como a gente ama, trabalha, como a gente sobe no palco, na vida, como a gente entra em pânico. Para mim, esse filme é um filme sobre o que acontece quando o afeto não encontra palavra, quando os nossos traumas não são elaborados, quando a gente não fala dos nossos traumas infantis para os nossos filhos, para os nossos companheiros e companheiras, porque a gente quer ser um adulto forte e funcional. O que acontece quando o amor não vira gesto? Quando o trauma não vira luto e acaba virando repetição? A psicanálise aponta muito que tudo que não é simbolizado retorna. O que não é elaborado tende a se repetir. A gente fica nesse mecanismo de compulsão à repetição como se reviver situações semelhantes fosse uma tentativa inconsciente de mudar aquele primeiro cenário. Então, pegando um exemplo bem clichê, um exemplo que a gente vê no filme a Nora se relaciona com um homem indisponível, é um homem que é casado com a diretora dela, da companhia que ela trabalha como atriz, e o pai dela também era um homem emocionalmente indisponível, que também estava distante, e que ela espera e esperou voltar durante muito tempo. Em algum lugar, ela é essa mulher que está esperando que este homem se separe e fique com ela. E quando ele se separa, ele não fica com ela. O quanto é reviver a mesma cena para ser a menina que agora sim vai resgatar o pai, ou que agora sim vai salvar a mãe que morreu, ou que agora sim vai poder conter um abusador. E, de repente, a pessoa se vê... eu vejo isso muito em clínica. Pessoas que sofreram abuso na infância e, de repente, se veem numa relação profissional completamente abusiva. E aí se culpam. Ao invés de culpar, ou responsabilizar, melhor, o chefe ou o marido agora, que é abusivo, que é violento e talvez não seja violento fisicamente ainda, mas é violento patrimonialmente, violento emocionalmente, aplica violência digital, a pessoa se culpa e fala, como de novo eu deixei que isso acontecesse comigo? Então eu sou muito burra, então eu sou muito incapaz. Não. Você é essa criança tentando reelaborar tudo isso, tentando reviver para controlar. Por isso a gente precisa poder falar sobre o trauma, poder nomear o trauma, dar contorno para o que aconteceu. Porque o que eu vejo no filme e o que eu vejo na clínica e na vida, nas nossas relações, é essa repetição transgeracional. E aí eu penso na Elis, né? Apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quando a gente deita no divã, a gente muitas vezes vive as dores como os nossos pais. A gente vive o medo de perder o afeto como os nossos pais. A gente vive a tentativa de dar conta de tudo para orgulhar a família e os filhos como os nossos pais. Coisas que a gente odiava viver com eles quando a gente era criança, adolescente, jovem adulto. E que hoje a gente repete. Porque a gente aprendeu assim, porque a gente sente assim.
E acho que olhar para isso é também desvilanizar esses pais, né? O senso comum vai falar, a psicanálise fala que é tudo culpa do pai e da mãe. Não é sobre culpa. Também é sobre poder olhar para o humano deles, para o que não deu conta, para o pai que também já foi uma criança traumatizada, desamada, desamparada, abandonada. Quero começar trazendo a imagem da casa, porque o filme abre falando da casa e com a Nora lendo uma redação que ela fez para a escola, que eles tinham que escolher um objeto e falar como se o objeto tivesse voz e ganhasse vida. E ela conta daquela casa onde ela mora, quando criança, que foi a casa do pai, que foi a casa da avó, que foi a casa da bisavó. Então, uma casa que perpassa muitas gerações e uma casa que tem uma rachadura. Uma das primeiras cenas, a gente vê uma casa linda por fora, mas ela tem uma rachadura estrutural. E aqui, para mim, essa é uma metáfora muito bonita do trauma que vira arquitetura interna. Para mim, essa casa é uma metáfora do psiquismo dessa família e é uma metáfora do psiquismo de todas as nossas famílias. Acho que talvez só algumas rachaduras sejam mais aparentes do que as outras. Mas todas nós temos rachaduras, né? E assim como no filme, essa rachadura não é estrutural. A casa não está um pouco torta. É uma casa que se mantém de pé, apesar dessa rachadura. E aí, apesar dessa rachadura, apesar desse ponto de falha, apesar desse trauma, tudo ali aprende a viver em regime de adaptação. E eu sinto que a gente vive assim na vida. De novo, os traumas familiares não necessariamente são grandes acontecimentos. São uma morte precoce, uma violência, uma traição. Às vezes é uma rachadura antiga. É um pai que nunca ouvia quando você voltava da escola contar a lição que você aprendeu, mostrar a dancinha que você fez, que estava sempre com um olhar distante. É a mãe que ficava muito tempo chorando no quarto e hoje você entende que ela estava muito deprimida, mas que você se sentiu muito desassistida. Essa rachadura antiga é essa sensação de desassossego e desacolhimento que atravessa o cotidiano. Eu queria muito que você pensasse se você já se sentiu assim. E quais será que são ecos dessas heranças familiares que você não se dá conta ou que você demorou para nomear? Essa semana mesmo eu estava com um analisando que tem 70 anos e a gente estava voltando à relação dos pais dele e dos avós com os pais. E aí ele parou e ele falou, nossa, e eu achei que, 70 anos, que eu já tinha feito outra jornada. E, de repente, ele se viu repetindo algo do pai na relação com a mãe e repetindo aquele menino que queria chamar a atenção daquela mãe e ter carinho, mas que viu com aquele pai que o carinho vinha se resolvesse tudo. E até hoje ele está tentando resolver e, ao mesmo tempo, chamando o carinho de carência. Era o mesmo tipo de operação. Eu vejo, por exemplo, na minha família, né? Minha família é muito hiper focada no trabalho, a família do meu pai. Em um lugar de que muito workaholic e que não pode descansar. E eu lembro quando eu estava fazendo transição de carreira, eu tinha uma carreira muito consolidada como publicitária, trabalhava numa grande agência, tinha um bom cargo, um bom salário. E aí, quando eu falei que eu ia pedir demissão e que eu queria seguir outra carreira, eu também tive essa conversa num momento terrível, porque o meu tio tinha acabado de falecer por conta de um erro médico, de uma operação que era simples, mas eu precisava tomar aquela decisão naquele momento, por conta desse outro caminho que eu queria tomar. E o que eu ouvi do meu pai é, mas você é louca? E se eu morrer amanhã, o que vai ser de você? Esse emprego é um bom salário.
Eu vou vilanizar esse pai? Eu vou dizer que ele não está me dando espaço para eu viver os meus sonhos? Ou eu vou entender que ele é uma pessoa que foi atravessada por pessoas que morreram amanhã? Ele tinha perdido meu tio, que foi fazer uma operação que era para sair no dia seguinte e morreu amanhã. Ele perdeu minha mãe, que foi a primeira namorada dele, com quem ele ficou 18 anos, que um dia eles estavam jantando e a barriga dela começou a fazer uns barulhos, eles começaram a rir, porque parecia uma coisa meio gases, indigestão, e aí ela foi no pronto-socorro e ela estava com câncer de intestino e metástase, e com 33 anos ela morreu. E deixou ele com uma filha de 5, que era eu, e um filho de 3, e ele tinha 35. O primo da minha mãe, que era um dos melhores amigos dele, que foi quem apresentou os dois, morreu amanhã, num acidente quando eles eram adolescentes, no meio da mata, e meu pai que achou o corpo. Meu pai é filho de imigrantes que tiveram que sair da Armênia por conta do genocídio, que perderam tudo e que viram muitas pessoas morrendo amanhã. Poder entender esses traumas dele é desvilanizar esse pai. E é também poder entender, porque eu tô aqui, muita gente falando, sei como você consegue fazer tanta coisa. E tem um podcast, tem a coluna da Folha, e tem a CBN, dá aula na Casa do Saber. Inclusive, eu quero muito convidar vocês a se inscreverem na Casa do Saber. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem também no meu Instagram o link com desconto especial. Com esse desconto você tem acesso não só aos meus cursos, mas a todo o conteúdo da plataforma. Tem clube do filme comigo lá, tem um clube do livro maravilhoso, tem um curso sobre luto, rejeição e abandono, sobre como aprofundar as nossas relações familiares, e cursos de grandes pensadores, então vale muito a pena. Mas fazendo esse parênteses, né, eu já ouvi muito isso, e eu também demorei para entender em análise que para mim descansar era morrer. Porque eu lembro de poucas coisas que eu tenho certeza que eu lembro, que eram assim, lembranças da minha mãe, mas tem algo que eu tenho muito claro de como foi, que foi o dia que meu pai contou pra gente que ela faleceu. E aí ele sentou assim na beirada da cama dele e colocou eu sentada numa perna e meu irmão sentado na outra. E ele falou, a mamãe estava muito doente, ela foi descansar. E eu entendi que descansar era morrer. Meu irmão provavelmente não entendeu isso, não sei, mas assim, eu não descanso. Meu pai não descansa, meu irmão não descansa. Minha família, muitos não descansam, porque meu avô perdeu tudo e teve que se reinventar, e perdeu tudo e teve que se reinventar. Esses são os nossos traumas transgeracionais. Eu estou dividindo os meus para que você reflita sobre os seus, e porque eu acredito muito nesse tipo de vinculação. Eu sou uma psicanalista que estuda Ferenczi, que fala sobre elasticidade da técnica, que entende que tem algo da gente sentir com. É por isso que eu trago também, faço esse humilde parênteses na análise do valor sentimental para dividir as minhas rachaduras, para a gente entender que não é sobre o filme. É o filme como portal para a gente entender sobre a nossa família, sobre os nossos valores sentimentais, as nossas casas rachadas. Eu falei aqui de Ferenczi, e ele tem uma frase que eu amo e que eu acho brutalmente verdadeira, que é: raspe o adulto e encontrará a criança. A minha clínica, eu atendo só adultos, mas eu falo que eu atendo o infantil em nós. Raspa o adulto e a gente vai encontrar a criança. E às vezes a gente está olhando tanto a nossa criança ferida, a nossa criança abandonada, e esse pai, que como no filme foi o pai que abandonou, ou esse pai que eu estou trazendo aqui, que falava, não vai sair do emprego fixo, a estabilidade é o mais importante, ou você é muito melancólica, porque ele via aquela menininha de 5 anos, ele voltava do trabalho e eu estava sentadinha assim, encostada no sofá, vendo VHS com vídeos de imagens da minha mãe, a gente no parquinho, a gente no térreo do prédio, a gente na sala dançando Fera Nenê. Imagina um cara de 35 anos que também estava vivendo um luto, entrar em casa e ver a filha de 5 chorando. E aí ele interditava a minha melancolia, não porque ele era um pai duro, mas porque
ele estava com medo de acessar a própria e ruir, porque ele tinha 2 crianças para educar, para cuidar, e que ele fez com maestria. E eu falo que ele é meu pai-herói, e que colocar ele como meu pai-herói não é endeusá-lo, mas é também poder honrar. É poder olhar os traumas dele, a humanidade dele e falar, nossa, eu honro as impossibilidades e honro muito as possibilidades e o que foi feito. Você já olhou para as crianças que o seu pai e sua mãe foram, seus avós, seus tios? Queria que com esse olhar, de novo, fosse uma possibilidade da gente olhar também o papel deles nas nossas vidas. E nós, como adultos, hoje podemos recontar essa história e criar novas versões. Porque eu acho que a gente tem uma fantasia de que o adulto, né, quando Ferenczi fala raspe o adulto encontrará a criança, a gente tem uma fantasia de que os adultos são seguros, inteiros, coerentes, decididos, heróis. O Ferenczi convida a entender que por trás dessa nossa adaptabilidade, dessa nossa segurança, dessas defesas muito sofisticadas, tem uma criança antiga tentando sobreviver, não dando conta. E aí, quando eu olho para Nora, para Agnes, para o pai, para a avó delas, eu não vejo escolhas, destinos. Eu vejo 3 maneiras diferentes de organizar a mesma ferida, do desamparo, de como lidar com o horror, com a violência, com a ausência de segurança. Quais são as feridas dos seus pais, dos seus avós? Você pergunta? Você conversa sobre isso? Quando você tem um olhar compassivo para eles? Isso ajuda muito a gente a desvilanizar. É um processo de acolhimento e de cura conjuntos. E aqui eu vejo, né, como o filme mostra pra gente 3 gerações que vivem uma mesma falta. E como quando o que não é elaborado acaba virando transmissão. Né? Para mim, essa é uma história de traumas não elaborados, de desmentidos, de silenciamentos. É o que acontece dentro da gente quando a gente quer poupar o outro. Ou quando a gente não dá conta de viver esse trauma junto com o outro. Eu falei sobre atravessar o luto sozinho no Hamnet. Acho que, se vocês não viram, vale voltar no episódio da semana passada e ouvir. E aqui, o trauma atravessa essa família, não como narrativa, mas como atmosfera. Eu acho que isso que acontece na maioria das nossas famílias. A gente fala pouco sobre os traumas, mas um clima se instaura. Um clima de que, a qualquer momento, as pessoas podem morrer, um clima de que a gente não pode contar com ninguém, um clima de que tudo está prestes a ser perdido, e assim como os bisavós imigrantes, a gente tem que fazer o nosso. Isso vira um modo de funcionamento. Quando a gente pensa nesse clima emocional, acho que vale a gente se perguntar quais são os silêncios, as rachaduras, as zonas proibidas, aquilo que não pôde ser nomeado. Para mim, teve isso do E Se Eu Morrer Amanhã? Me vem muito na cabeça também um livro que chama Um Prefácio para Olivia Guerra, da Liana Ferraz, que é uma autora que eu amo, admiro, é uma amiga pessoal. Inclusive, tem um curso meu na Casa do Saber sobre o que a gente pode aprender sobre amor com a literatura, que eu analiso 6 livros e o prefácio é um deles. E no prefácio para Olivia Guerra, a protagonista, a narradora, tem uma vivência muito parecida com a do Gustavo, que é esse pai do filme. Ela vê a mãe tirar a própria vida aos 8 anos de idade. E o livro é essa mulher agora adulta, escrevendo um prefácio para os livros da mãe, que é uma poetisa que ficou muito famosa póstumamente, e ela tem que lidar com esse amor coletivo dos outros para a mãe dela, que é essa figura pública, póstuma, e que para ela foi essa mulher que não esteve lá. E tem essa ambivalência dessa raiva dessa mulher e ao mesmo tempo dessa saudade, uma sensação de impotência de se tudo que ela mais amava
eram os filhos e ainda assim ela não ficou. Então quem vai me amar? Tem uma passagem que a Liana fala com palavras muito mais bonitas isso. E eu penso o quanto isso não está dentro do personagem do Gustavo, que também se viu atravessado por uma mãe que tirou a própria vida quando ele estava indo para a escola. É também, de alguma forma, esse eco do e se as pessoas forem embora amanhã? Quando tá tudo bem, né? Eu já tratei isso muito na minha análise, de esse medo de quando tá tudo bem, de repente a vida te tira alguém muito importante sem aviso prévio. Como foi com a morte trágica do meu primo, como foi com essas mortes da mãe do Gustavo, da Olivia Guerra no livro. Quantas vezes a gente não está ecoando esses traumas? E para mim essa casa do filme representa essa nossa casa interna e familiar. O que está guardado dentro da gente? O que está trancado? Quais são as histórias que as famílias evitam contar? Os choros que as pessoas não colocam para fora? O que é preservado como se preservar fosse o mesmo que elaborassem? Não, já passou. Não, ninguém fala sobre a segunda família do vovô. Não, ninguém vai contar sobre as brigas que a gente ouvia quando criança dos nossos pais gritando no quarto. O que permanece como rachadura que talvez não esteja visível todos os dias, porque agora esses pais pararam de brigar, mas que condicionou tudo porque você passou a infância dormindo no quarto ao lado, entendendo que amor era também choro, era também ameaça, era também impotência. E a casa era muito mais um lugar de guerra do que de descanso. E aí hoje você tem a sua própria casa, você não consegue descansar nela. E você não consegue descansar com um companheiro ou com uma companheira. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre valor sentimental e usar o valor sentimental para refletir sobre as nossas relações familiares, porque, para mim, os traumas transgeracionais são algo que precisa muito ser falado na nossa época. Muitas famílias parecem bem, mas estão rachadas por dentro. São famílias que são menos autoritárias, talvez na aparência, mais terapeutizadas no discurso, mas ainda assim mantêm o não acolhimento. A falta de continente para os filhos, porque às vezes, na melhor das intenções, esses pais só querem resolver, porque ninguém resolveu por eles. A falta de presença de qualidade, porque, de novo, a mãe está se virando em 3 trabalhos para poder dar conta da casa sozinha, porque não tem um marido que ajude para pagar as contas, mas aí ela está sempre exausta, ou chora, ou explode. É o pai que dá tudo menos presença, que não tem repertório emocional, ou a mãe que tem repertório emocional, mas que não tem essa disponibilidade real. É a casa que os analisandos falam, não tenho do que me queixar. Era uma casa boa, cheia de recursos, nunca me faltou nada. Mas uma casa que foi vazia de testemunhas, de cúmplices. As pessoas estão o tempo inteiro falando. Eu sou muito independente, mas qualquer dependência me dá pânico. Eu escolho pessoas indisponíveis e eu não sei por quê. Eu tenho uma vida boa, uma vida confortável, mas eu tenho uma angústia que não me abandona. Isso é a rachadura estrutural. Quais são as suas rachaduras estruturais que antes de você querer consertar, passar uma massa corrida, pintar com uma tinta roxa, você precisa voltar a olhar. Entender o quanto essas rachaduras são ecos também de rachaduras familiares. E aqui eu quero trazer uma referência de Ferenczi, que é um psicanalista que eu estudo muito, que eu tenho trazido cada vez mais aqui para os nossos episódios, que ele tem um texto que chama Criança Mal Acolhida e a Sua Pulsão de Morte. Ele desloca o conceito de pulsão de morte de um destino abstrato e pensa na pulsão de morte como algo que nasce de um fracasso do acolhimento. A criança mal acolhida é aquela criança que muito cedo aprendeu que aquele mundo microcosmos familiar não é abrigo.
Não porque os pais não amam, porque, de novo, muitas vezes essas pessoas vão verbalizar na clínica, na vida, na conversa com o namorado com a filha. Não, mas eu fui muito amada, meus pais eram presentes. Mas eram pais que, ainda presentes ou amorosos, não sustentavam, não protegeram psiquicamente, não reconheceram. De novo, não por mal, pela própria impotência. Muitas vezes eram pais que estavam deprimidos, que estavam sobrecarregados, que eram adictos, que eram violentos, que eram excessivamente críticos e exigentes. E aí, quando o ambiente falha, a criança aprende que ela tem que se organizar de algum jeito para sobreviver, porque senão ela não vai sobreviver. E ela vai criando defesas precoces. E eu lembro que, quando eu li esse texto com a minha supervisora no meu grupo de estudos, eu pensava, gente, mas quem foi a criança bem acolhida? Não tem. Todos nós somos crianças mal acolhidas e temos pulsão de morte. E em algum lugar, algum menor ou maior grau, a gente foi criando essas defesas precoces. Acho importante a gente se dar conta disso para começar a entender que alguns comportamentos nossos são defesas. E que a gente pode, ao ir elaborando tudo isso, achar outras ferramentas para se colocar no mundo. E eu vou até trazer aqui algumas propostas nesse vídeo. Mas primeiro eu queria ver se você se reconhece com esse mecanismo. Né? Algumas defesas precoces são hiperadaptação. Então, aquela pessoa que é sempre boazinha, que não quer dar trabalho, é a amiga que aceita tudo, depois vira a funcionária que topa fazer o plantão, e é o marido compreensivo, e o filho muito inteligente, que não dá trabalho. Ou são pessoas que se anestesiam emocionalmente, pessoas muito independentes. Eu tenho analisando que fala isso. Não, eu sou muito independente, eu aprendi a ser autossuficiente. Só que tem algo do agora eu quero um vínculo romântico. Só que lá atrás ele teve medo de confiar, porque ele confiou e ele teve uma família que não suportou ele emocionalmente, por mais que tenha suportado financeiramente. Ele foi preso na ditadura. E foi delatado por amigos. Ele aprendeu a ser autossuficiente como defesa. E aí ele tem medo de deixar de ser autossuficiente. Mas se enquanto ele achar que ele precisa ser autossuficiente, nenhum vínculo amoroso vai chegar. São pessoas que controlam o afeto. Ou talvez vão para um outro caminho, totalmente desinvestidas da vida, sabe? Gente que é apática, que tem uma depressão crônica, que não consegue se mobilizar muito com nada. É como se essa pulsão de morte aparecesse como uma espécie de desligamento. Desligamento do corpo, desligamento do desejo, desligamento da dependência. De novo, depender do outro é perigo, então preciso ser autossuficiente. Desligamento do amor, porque o amor vira risco e aí eu busco ou relações indisponíveis, ou eu hiperfoco no trabalho, porque eu acho que o trabalho eu posso controlar e o trabalho não vai me abandonar. No filme, a gente vê isso. Um pai que se desliga das filhas, talvez porque foi esse vínculo que ele viveu. Ele repete com as filhas o abismo de amor que ele também vivenciou. Né? Quantas vezes, de novo, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Talvez uma criança que cresceu falando, nossa, como minha mãe fez falta. E que foi um pai que fez falta para essas filhas, não por maldade, mas porque não deu conta. A nora, que está nessa relação interditada com um homem casado, que tem um incômodo na intimidade, porque cresceu numa casa onde a intimidade conjugal era sinônimo de briga, e ela via aqueles pais gritando e brigando o tempo inteiro. E depois, aquela mulher ficou em casa, ouvindo a história dos outros, porque era uma mãe psicóloga, mas não ouvindo as filhas. Não tinha intimidade possível. Parecia que a mãe era mais íntima dos pacientes do que delas. Assim como esse cara com quem ela se relaciona, parece ser mais íntimo da mulher com quem ele é casado do que dela. É uma repetição. Essa escolha amorosa, né, que daí muita gente fala, eu tenho dedo podre. Só atraio gente indisponível. Eu odeio
gente que fala atraio, porque atraio parece que você é um imã passivo e que as coisas vêm, que você não tem responsabilidade nas suas escolhas, ainda que sejam escolhas inconscientes. Ela se envolver com um homem comprometido não é uma escolha casual, é uma forma de repetir o pai indisponível, alguém que não pode estar totalmente ali. É desejar alguém inacessível que é, ao mesmo tempo, algo da ordem do angustiante, mas do conhecido. Entra aí de novo a compulsão à repetição. A gente tem tanto medo do desconhecido, e aí tem um texto que eu cito muito aqui, inclusive tem um episódio sobre isso, que é o Arruinados pelo Êxito, do Freud, de como a gente tem medo de ser feliz, porque a felicidade é nova. Não ser a mulher largada, ela não sabe ser, porque ela foi a filha largada. Então, manter o roteiro conhecido, de não ser escolhida, de competir, de esperar, é um jeito de sofrer sob controle, de tentar dominar retroativamente o trauma. É escolher o familiar que não necessariamente é o que te faz feliz, é o que é saudável. E aí, também nessa escolha dela, eu acho que tem uma lógica edípica que não é resolvida, que é amar um homem que pertence a outra mulher. Então, isso reencena a triangulação primária, que é amar o homem que amava minha mãe, que ainda assim a largou, com essa fantasia, por outra mulher. Então, aqui na Nora tem duas triangulações. Tinha a triangulação com a mãe e aí tem a triangulação com a mulher com quem o pai foi ficar, com a outra casa, com as outras famílias. E eu vejo que isso faz com que essa ferida nunca se cicatrize, nunca se feche e mantenha a gente nessa economia psíquica conhecida. A gente vai, de novo, recriando a situação para tentar obter uma resposta que não teve. E vai se mantendo no ciclo, vai habitando esse lugar melancólico, fatalista, desconectado. Você já se sentiu assim? E aí, de novo, é importante a gente pensar nessa história do valor sentimental, o quanto o mau acolhimento vivido por essas duas irmãs não é só do pai que sai de casa, abandona e não vai visitar. É da mãe. É da mãe que ouve os pacientes, mas não ouve elas. É uma mãe que não oferece holding, contenção, que suporta as angústias de tantos desconhecidos, mas não suporta a das filhas, em termos de dar suporte, de dar colo. E aí, essas crianças vão entendendo que presença não é o mesmo que presença emocional. E ela aprende, de novo, a se regular precocemente. Isso vai criando, muitas vezes, adultos competentes, mas internamente solitários. Sabe o cara que é o melhor no trabalho, que é o amigo ponta firme, mas que está deprimido e talvez ninguém saiba? Ele é funcional, mas está desabando por dentro. Está rachado por dentro. E aí, esse lugar da competência, eu acho que tem um outro convite para a gente refletir no filme, em termos analíticos, que é a escolha da Nora em ser atriz. Né? Pensando também numa repetição, o pai é um famoso diretor de cinema. Ela vai ser atriz de teatro, mas o filme abre com ela tendo uma crise de pânico e querendo fugir do teatro no momento que a cortina vai abrir para ela encenar a protagonista. Né? Aqui eu vejo o quanto a Nora representa essa ambivalência de muitos de nós que não escolhemos a profissão de ator ou atriz, mas que a gente vai para o palco da vida esperando uma salvação no outro, de por favor, me vejam, me reconheçam, me escolham. Sabe, é isso, amiga que morre de medo de brigar. Eu já levei isso na análise também. Quantas vezes eu não me coloquei numa posição de que eu estava quase que pedindo um favor para os meus funcionários ou prestadores de serviço. Por favor, gostem de mim, por favor, me escolham. Não é sobre afeto, é sobre relação profissional, é sobre eu poder cobrar,
porque isso está no nosso contrato. É sobre essas pessoas poderem não gostar de mim e eu não desabar. Mas acho que nesse lugar, né, do palco da vida, e de novo eu trago os exemplos pessoais para vocês pensarem sobre os de vocês, e trazendo a Nora, a atriz que vai para o palco é a atriz que busca esse olhar. Mas, ao mesmo tempo, a atriz que vai para o palco e que tem ataques de pânico recorrentes é a que tem medo do vínculo da intimidade. É a que ainda carrega a ideia de que se me virem demais vão me rejeitar. Se eu falhar, eu desmorono. É melhor eu já abandonar, assim como meu pai abandonou, porque esse caminho eu conheço. Sair no começo da peça é o pai que sai no começo da vida delas. É replicar a ausência e não correr o risco de ser vista como essa decepção, assim como ela talvez se sinta decepcionada com o pai e não tenha se autorizado a nomear. A crise do pânico, que é cada vez mais frequente, e talvez você que está ouvindo esse episódio, ou vendo esse episódio, tenha vivenciado, é um reflexo de um corpo que colapsa, que fala, não aguento mais sustentar esse eu performático, muitas vezes performando um papel que não foi te dado por uma diretora como a Nora, foi dado para você pelo seu superego. É você que acha que tem que ser o cara que dá conta de tudo, o pai que não pode falhar, a melhor amiga, a compreensiva, a que abre mão da sua agenda para ir socorrer a amiga que está com problemas, porque afinal de contas os problemas dela são mais sérios. A gente precisa poder entender quais são essas performances, esses personagens que a gente está fazendo para ser aplaudido e que também estão sendo geradores de angústia. E o quanto a gente está usando os personagens para elaborar questões nossas ou para fugir de questões nossas. Recentemente eu fiz um texto na Folha, inclusive toda semana eu respondo perguntas de leitores. Se você quiser mandar uma pergunta, vou deixar aqui na legenda do vídeo, é só você mandar um e-mail para coluna.amorcrônico@amorespossíveis.love. Love, amor em inglês mesmo, L-O-V-E. Então, coluna.amorcrônico@amorespossíveis.love, que toda semana eu respondo uma pergunta de um leitor. E teve uma pergunta recente que era, passada a euforia do carnaval, como lidar com medo de ficar só? E eu falo sobre o carnaval, como a gente tem essa ambivalência de em que momentos a gente está indo para a farra e para o mundo por gregarismo, e em que momentos a gente está indo por escapismo, porque a gente não quer entrar em contato com nós mesmos. Né? A Nora, em algum momento do filme, ela fala isso, ela conversa isso com a irmã, de que ela faz outras histórias para não lidar com a dela. E eu acho que isso acontece muito com a gente. Quantas vezes a gente vira a pessoa que cuida, e aí você é a irmã que cuidou do irmãozinho mais novo, e que cuida das amigas, e que cuida dos funcionários, e que cuida do marido, para não ter que lidar com as suas dores, com a sua falta de cuidado, com a sua necessidade de pedir colo. Quantas vezes essa sublimação, ao invés de ser criativa, é fuga? Quais são os personagens que você vive, que você encena para evitar a sua própria narrativa? Quais são dramas alheios que você está cuidando, de novo, dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido, da sua mãe, dos seus amigos, para não tocar de uma forma profunda na sua ferida? A gente vê a Nora assumindo que ela está vivendo muitas histórias, porque para ela é muito difícil acessar a dela. Eu quero que, ao ouvir esse episódio, você reflita e se convide a acessar a sua história. Porque quando a dor não vira luto, ela vira atuação. E aí a gente vê também esse movimento de atuação e de tentativa de lidar com o desamparo nesse pai. Esse pai que também é artista como defesa contra a dependência. Um pai onde a gente vê essa pulsão de morte não como pânico,
mas como a ausência. Então, vamos lembrar, ele é um menino que viu a mãe tirar a própria vida aos 7 anos. Isso faz a gente pensar que talvez ele entendeu desde muito cedo que depender é perigoso, que sentir é desorganizador, que a ternura custa caro demais. Eu lembro quando esse meu primo faleceu, e eu fui para o prédio da minha tia para encontrar minha família, eu vi a minha outra tia e meus primos no térreo chorando, e aí eu abracei um deles e falei, por que Deus tira todo mundo que eu amo de mim? Muita análise para eu poder voltar a me autorizar a amar. Porque foi a menina que sentiu isso. Esse pai que foi embora e que ficou anos sem procurar as filhas, é só aquele menino de 7 anos que foi para a escola e voltou, e a mãe tinha tirado a própria vida na casa. A casa que era para ser o lugar de aconchego e de amor, e que virou o túmulo daquela mulher, que virou a concretude dessa ausência. A pulsão de morte nele aparece como essa incapacidade de permanecer, como a dificuldade de sustentar a intimidade, como essa preferência de controlar a narrativa do que ter o encontro. Porque é interessante pensar também, né, que ele é diretor e que ele vem, depois de 15 anos, com um roteiro para a filha encenar a história da mãe. Escrever uma narrativa, de novo, é controlar a narrativa. Mas não porque ele é um pai manipulador e narcisista. Porque ele é uma criança que foi abandonada, que também não teve recursos para lidar com a falta da mãe. Né? Acho que é importante a gente entender que esse suicídio materno virou matriz psíquica. Quando a gente perde a mãe precocemente, eu perdi minha mãe precocemente, e aqui no filme a mãe dele tirou a própria vida, então na cabeça dessa criança ela escolheu a morte ao invés de mim, e obviamente a gente sabe que não é isso, mas eu estou aqui dividindo como essa criança vive. A criança está entendendo a morte não só da mãe, mas da continuidade da vida. É uma catástrofe do acolhimento. E aqui, de novo, trazendo Ferenczi, a criança mal acolhida, os traumas precoces. Aqui essas crianças, elas não reagem com rebeldia. Elas reagem ou com adaptação extrema ou com desligamento. E aí eu vou falar sobre a adaptação extrema e o bebê sábio quando eu voltar para a Nora, mas aqui eu quero falar do desligamento do Gustavo, porque ele aprendeu cedo demais que depender é perigoso, que o amor vai embora, que o amor pode levar ao aniquilamento, de que o amor por você não é suficiente para fazer a pessoa ficar, que ela pode desaparecer sem aviso. E aí o luto infantil é um luto que ele é muito cercado por culpa, por onipotência e por silêncio. Porque a fantasia da criança é: eu não fui suficiente para essa mãe poder ficar. Se eu tivesse sido melhor, ela teria ficado. A gente vê isso até em crianças quando elas estão lidando com o divórcio dos pais. Será que é porque eu estava tendo problema na escola, que eles brigavam e aí eles se separavam? Será que é porque eu brigava com meu irmãozinho e aí minha mãe ficava irritada e brigava com meu pai e aí eles se separaram? O que em mim fez isso acontecer? Tem uma culpa estrutural infantil que nasce e que é profundamente silenciosa, e a gente vai replicando essa culpa em todas as nossas relações adultas. Presta atenção se você faz isso, porque eu levei anos de análise para perceber como eu levava essa criança culpada para a adolescente que eu fui, para os meus primeiros namorados, para o meu trabalho, para os meus relacionamentos atuais. Aqui a gente vê um menino que cresceu com um vazio que ele não sabe nomear, com uma culpa sem causa aparente, porque ninguém falou. Foi por isso que a sua mãe tirou a própria vida, mas ele sente assim. E é uma dificuldade profunda de se autorizar a precisar, porque parece que qualquer necessidade dele foi demais para essa mãe que foi embora.
Você se identifica com isso? Porque eu me identifico muito com medo de precisar do outro, de precisar de ajuda, de precisar de mais tempo. E aí ele é um adulto que abandona não como crueldade, mas como defesa. Porque para ele, inconscientemente, o amor está associado à perda e aniquilamento. Então, não é que o afastamento se dá por falta de afeto. De novo, olha como é importante a gente ter um olhar humanizado para as pessoas e parar de simplificar. Ah, é narcisista. Ah, é autocentrado. Ah, é machista. Tem nesse homem um excesso de ameaça psíquica, um desligamento preventivo, um movimento de desinvestir antes que o outro desinvista. E aí ele repete o que ele sofreu, através de uma escolha que não é consciente. E aqui eu falei que quando a gente é atravessado por essas falhas ou mortes ou perdas precoces na infância, ou as crianças agem com desligamento ou com excesso de maturidade, voltando para a Nora, eu vejo muito na Nora um outro conceito do Ferenczi, que é o bebê sábio. O bebê sábio é aquela criança que amadurece cedo demais para tentar salvar o ambiente. Então, é a criança que foi atravessada por algo muito trágico, seja a morte de um dos pais, seja o abandono de um dos pais, então como a Nora, que o pai foi embora e nunca mais voltou, seja a presença de um pai profundamente depressivo, de uma mãe adicta. O que essa criança entende quando o ambiente falha é que ela tem que crescer rapidinho, porque se ela não se organizar, algo vai desmoronar. E aqui, essa adaptação não é saudável. Tem uma imagem que a minha supervisora sempre traz. A Karina Braga, queria deixar um beijo público para ela. Ela também coordena esse grupo de estudos de Ferenczi. Que o bebê sábio é como se fosse uma fruta que é bicada por um pássaro e que amadurece antes do tempo. Ela amadurece, mas ela também apodrece, porque aquele interior foi exposto antes do tempo. E aí, o bebê sábio, que eu me identifico muito com ele, talvez você se identifique, é a criança que observa demais, que sente demais, que entende demais, que cuida demais, que começa a trocar a espontaneidade por vigilância. Eu tenho muitos analisando os adultos que falam, eu nunca brinquei, porque eu fui logo cuidar das crianças, dos mais velhos, da minha mãe que estava deprimida. É a criança que troca a dependência por controle, troca a infância por responsabilidade emocional. E aí a gente vê isso na Nora como a irmã mais velha que cuida da irmã mais nova. Ela cuida psiquicamente, ela se identifica com o adulto traumatizado, com a mãe que não está disponível, com o pai que foi embora, com a casa que está rachada. E aí ela ocupa um lugar que é muito maior do que o dela, que é o eixo de estabilidade. É uma criança querendo cuidar da outra criança. Eu lembro que eu ouvi isso quando eu era criança, do meu pai, da minha avó, porque eu queria ali cuidar do meu irmão como se ele fosse meu filho, porque afinal de contas ele tinha 3, mas eu tinha 5 e eu era criança igual ele. Eles me falavam, quando você tiver os seus filhos, você cuida deles, ele é seu irmão. Mas tem um lugar do eu preciso proteger para poupar meu pai que está sobrecarregado, eu preciso proteger para cuidar desse irmãozinho. Só que isso tem um custo altíssimo, porque aí você não pode cair, você não pode precisar, você não pode se desorganizar. Você aprende a ser forte por fora, mas você está ruindo por dentro, que é o que a gente vê a Nora. Uma sensação de inadequação e de solidão enormes. Né? É uma pessoa que escuta todo mundo, que resolve tudo, mas que tem uma exaustão crônica, que tem dificuldade de relaxar, que tem culpa de depender, que tem colapsos silenciosos, seja na crise de pânico, na depressão, no desligamento. São pessoas que não aprenderam a serem cuidadas. E aí olha que interessante, né? Ela ser uma atriz que está sempre em lugar de teste, né? Eu já fui atriz. E eu penso como talvez tenha sido uma escolha como a da Nora também, né? O tempo inteiro alguém tem que te aprovar, te aprovar, te aprovar. Você não pode relaxar nunca, né? Você não pode pedir cuidado.
Porque, afinal de contas, ela tá lá só no campo do prazer com esse amante. Não dá para relaxar, para acordar um dia, para passar um fim de semana juntos. As relações são sempre assimétricas. Assimétricas com a irmã que ela cuidou, assimétrica com o romance que é casado, com a diretora que tem que mandar. Tem uma dificuldade enorme de se colocar na posição de vulnerabilidade. E uma recusa inconsciente de precisar de alguém. E aí é interessante, né? Porque tem uma fala, uma cena muito bonita, onde ela está conversando com a irmã e ela olha a irmã, que para ela tem uma vida tão mais bem resolvida do que a dela, né? A irmã tem um casamento bacana, com um cara que é legal, tem um filho que é um fofo, que ela ama, que é sobrinho dela. E aí ela fala para a irmã, como é que a gente pôde, na mesma família, ter vidas tão diferentes? E a irmã fala para ela, é porque eu tive você. É tão bonito isso, né? Porque a irmã consegue reconhecer isso. A irmã foi acolhida por esse bebê sábio. A irmã teve alguém que segurou ela, que amparou, que foi testemunha. Isso não significa que a Agnes não sofreu, mas ela sofreu de um outro modo. Ela pôde depender, ela pôde ser frágil, ela pôde sustentar as dúvidas e os conflitos, porque tinha uma irmãzinha ali do lado, né? Então, é interessante a gente perceber nas nossas dinâmicas familiares quem que virou o forte, o resolvido, que deu certo, que dá conta de tudo, quem é o sensível, o melancólico, o que não consegue. Como é que a gente distribui inconscientemente essas funções e como a gente pode redistribuir essas funções agora, na vida adulta? E aí eu falei da Nora atriz e dos significados dela ser atriz, e eu penso também quais são os significados da Agnes ter escolhido ser historiadora, né? Porque não acho que é uma escolha aleatória o roteiro ser uma atriz e uma historiadora, né? Uma mulher que, como profissão, escolhe mergulhar no arquivo, no documento, na temporalidade. Enquanto a Nora atua, a Agnes ancora, organiza, classifica. Tem uma cena que a gente vai ver ela lá, né? Num grande arquivo, para buscar os arquivos da história da avó que morreu. E que ela vai entender que a avó foi torturada. E tem relatos dessa tortura que foram profundamente violentos. E aí você humaniza essa mulher que tirou a própria vida. Ela não é uma mãe que não quis ficar aqui para os filhos. Olha quanta violência essa mulher sofreu. Olha uma rachadura que estava nela, que virou uma rachadura que estava no filho, que virou uma rachadura que está nessas duas mulheres hoje, né? A história, para mim, e o fato dela ser historiadora, é, de novo, de tentar achar uma razão. É a história como defesa contra esse caos psíquico. Deixa eu entender, deixa eu puxar o laço para ver da onde isso vem. O que aconteceu aqui? E aí eu acho interessante, porque a historiadora ela vai para o campo do racional. Eu falei muito sobre o sentir no episódio do Hamnet, e aqui é sobre não mergulhar na dor, como a atriz, como a irmã mergulha visceralmente, mas circundar. É transformar os traumas em objetos de estudo, em linha do tempo, em causa e consequência. Isso também é uma forma de defesa e de lidar com o sofrimento. A intelectualização não elimina a dor, mas é como se mantivesse uma distância segura. É como se a gente visse uma mulher que foge do impacto emocional interno. E aí a gente vê que quando ela mergulha na história da avó, a gente pode começar a desfazer algo que eu vou entrar mais para frente, que é o desmentido. O desmentido é o trauma que não é validado. O desmentido acontece com a gente desde quando você ouve de um companheiro, você está fazendo chilique, isso é bobagem, até quando você é uma criança abusada e você ouve da sua mãe, mas você vai dizer que isso nunca aconteceu,
porque esse é o meu segundo marido e ele é como se fosse um pai para você, até quando a gente fala de anistia e perdão para os torturadores da ditadura do Brasil ou de qualquer lugar no mundo. Quando ela resgata a história dessa avó que foi torturada, ela pode fazer o oposto, ela pode nomear. Não foi imaginação, não foi exagero, não foi a depressão de uma mulher. Isso aconteceu, ela sofreu. A gente pode ser testemunhas tardias dos traumas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, dos nossos cônjuges. Isso muda tudo. Isso muda porque isso dá contorno. Isso faz com que a gente se sinta pertencente. E ao nomear, a gente pode sair da repetição. Eu acho que é interessante, na clínica, pensar que investigar o passado pode ser muito analítico ou pode ser fuga. Ele é analítico se a gente também abre espaço para o sentir. Ele é fuga quando eu crio uma história fixa, então eu vou ser sempre assim, e eu crio personagens muito rígidos das minhas histórias familiares, e tem os bonzinhos e os maus. Então, se você está tirando ambivalência, você está fazendo um roteiro muito sessão da tarde, não digno de Oscar, talvez você esteja fugindo. Eu vejo que são duas mulheres, de novo, que trazem formas diferentes de lidar com tudo isso. E aí, trazendo o pai, de novo, para esse Amor em Cena, ele escrever a história e voltar a procurar essas filhas no momento em que a mãe morre e querer que a história se passe nessa casa. E o tempo inteiro ele fala, não é a história da minha mãe, não é a história da minha mãe. E eu quero que a minha filha encene a história. Aqui, esse movimento também é uma tentativa de reparação. É poder falar, olha, eu não dei conta de ficar, mas agora eu quero me religar. Só que é interessante porque, de novo, ele usa a escrita como mediação, mas como controle da narrativa. Porque escrever uma história é reter o poder simbólico. Não é sentar e falar, vamos contar o que aconteceu? Me fala tudo o que aconteceu nessa adolescência que eu não estava aqui. Quem escreve, quem dirige, está decidindo o enquadramento, o tom, o lugar de cada personagem. Eu quero contar a nossa história, mas a partir da minha visão. E aqui, eu acho interessante que as filhas falem, não, eu não vou participar dessa narrativa. Porque elas pensam, eu estou perdendo o reconhecimento emocional. Ele está falando na linguagem da arte, do grande filme, mas elas querem ternura. Aqui, a arte é oferecida como substituto da ternura. E para mim esse é o nosso tempo. É o pai que oferece para bancar e comprar a sua casa, você se separou? Então agora pode deixar que eu pago a escola das crianças. Quase que para sanar essa dívida de todos os seus aniversários de criança que ele não teve. Só que essa filha não quer um convite profissional, não quer fazer a grande protagonista. Ela quer ser reconhecida como ferida. A filha, a nora, está pedindo me veja e o pai está falando me interprete. E aqui, esse movimento dele pode ser aproximação, mas pode ser um desmentido. O desmentido pode ser quando a gente pensa que talvez seja um lugar de eu não vou falar da ferida como ferida, vou transformar em material artístico, vou controlar a cena, vou enquadrar a dor. Eu acho que muitas vezes, quando a gente tenta, de novo, terapeutizar os nossos e diagnosticar os filhos, os maridos, o pai, a mãe, a gente não está sustentando as emoções. Deixa o analista dele ou dela falarem sobre as posições simbólicas, o psiquiatra. Aqui, o pai do filme faz o que a cultura faz. Transforma o sofrimento em enredo. Ah, essa é a mulher traída. Ah, essa é a filha problema. Ah, esse é o filho ambicioso. De novo, num papel único. O trauma vira conteúdo, o vínculo vira performance de consciência e de um personagem unilateral.
E o Ferenczi coloca de novo, se a linguagem virar substituto do acolhimento, a gente vai viver uma dupla orfandade. A orfandade do cuidado e a orfandade do direito de dizer que faltou cuidado. Acho que, por outro lado, para não vilanizar esse pai, é importante a gente também dar tempo ao tempo. Ele vir com esse roteiro 15 anos depois é ele ter se dado tempo de elaboração para ele tocar no próprio material do trauma sem se desfazer. A elaboração é lenta, é feita por contornos, por aproximações. E eu entendo também esse medo dessas filhas, né? Eu não quero fazer o papel, não é só eu não quero ser marionete da sua história. Eu tenho medo de voltar a confiar em você e você ir embora de novo. A Agnes fala isso, ela fala, quando eu fui atriz mirim do seu filme, eu nunca fui tão amada e tão próxima de você, mas depois você vai embora. Eu não quero que meu filho repita isso e que você seja o superavô e depois suma. A gente precisa poder entender esses medos, nomear esses medos, e aí entender que, assim, nada vai ser totalmente reparado. Há um encontro que é da ordem do impossível. É claro que esse homem chegar agora, depois de décadas, é chegar tarde. Mas não precisa ser chegar tarde demais. Essas filhas já se estruturaram sem ele. O dano já se organizou como modo de ser. O corpo deles já carrega traumas. Mas essa história convida a gente a poder também revisitá-la e elaborar essas faltas de acolhimento na vida adulta. Porque acho que essa é uma das perguntas que mais me fazem na clínica. Tá bom, já entendi, né? O paciente vem assim. Não, eu já entendi que eu vivo o eco dessa falta da minha mãe, ou do meu pai ausente, ou do meu pai alcoólatra, mas o que eu faço? Como é que eu faço para superar? E acho que elaborar a falta de acolhimento não é superar, não é esquecer, não é perdoar pensando em apagar uma borracha. Primeira coisa é parar de desmentir aquela criança. A sua criança e a criança dos seus pais e dos seus avós. É poder falar, aquilo doeu. Ter um pai que me deu toda a condição financeira, mas nunca elogiou, doeu. Mesmo que não tenha sido tão grave, mesmo que eles tenham feito o que puderam, nomeia as suas dores. O trauma se agrava quando a dor é desmentida. Às vezes você está desmentindo para poupar os seus pais, porque você ama eles. Tudo bem, você ama eles, eles fizeram o que eles podiam, eles estavam sobrecarregados, mas aquilo doeu, aquilo fez falta. E aí a gente tem que, como um segundo passo, diferenciar a ausência de amor de falha de função. É separar os meus pais me amavam, dos meus pais conseguiram me acolher. Porque a maioria dos nossos pais amavam e ama a gente. Mas muitos deles não nos acolheram. Faltou colo, faltou holding. E reconhecer isso não é acusação nem vilanização. É verdade psíquica. E aí acho que a gente tem que sair desse desejo de reparação absoluta, de reparação retroativa, porque parece que a gente fica tentando construir uma cena onde essa criança finalmente será acolhida como adulta. E aí, de novo, a gente busca parceiros indisponíveis, a gente performa excelência no trabalho, na amizade, no casamento, na maternidade. A gente não pede nada para não pedir demais. E aí, por isso, é muito importante a gente repensar as nossas redes de afeto. O Ferenczi trabalha muito isso do sentir com, entender que esse acolhimento ele se dá na relação analista-analisando. Ele também pode se dar num novo grupo de amigas. Eu agora, por exemplo, estou coordenando um curso na Casa do Saber, que é um curso em comunidade, chama Mais Elas. São encontros mensais, vai acontecer até agosto. Te convido a entrar, é só para mulheres. E eu vejo a potência dessa rede de afeto como ferramenta de transformação dessas mulheres. Porque são pessoas que reconhecem a sua dor sem julgar, sem dizer, mas isso é bobagem.
Ou sem comparar as dores, fala, nossa, mas você tá assim porque a sua mãe era deprimida? E eu que não tive nem mãe nem pai porque perdi ele cedo. São pessoas que vão te ver, que vão te permitir existir sem performar, onde você vai poder pedir colo, descansar. E aí são pequenas decisões, mas que têm que ser mantidas com frequência. Quais são vínculos que sustentam presença? Onde você pode falar dos seus furos, dos seus traumas, e ser só ouvida. Onde você não precisa performar. Onde você mesmo se permite não ser a amiga sempre propositiva, que cuida, que é interessante, pode falar, só vem aqui ficar no meu sofá comigo. Onde você pode pedir, nomear, não desaparecer. E aí, quando a gente pensa em poder acolher esses pais, né, e olhar para o Gustavo, e talvez você olhar para o seu pai ou para a sua mãe, é humanizar sem justificar. É entender sem necessariamente perdoar. É reconhecer a história de dor do outro e os traumas do outro sem negar ou minimizar a sua. E elaborar essa sua relação com esse seu pai e com a sua mãe não necessariamente exige reconciliação. Talvez você não queira se aproximar nunca mais e tudo bem, mas exige diferenciação. É talvez não aceitar o convite para atuar o filme do pai, mas poder se convidar a escrever outras histórias e não perpetuar aquela mesma história que você vinha vivendo. Humanizar a nós mesmos e aos pais não é absolver, é complexificar, é entender que ele ama e tem medo, que ele foi capaz e incapaz, que ele também foi uma criança abandonada, um adulto que nunca pôde elaborar essa perda, um sujeito que aprendeu a existir sem colo e que entendeu um mundo sem colo. Talvez esse pai tenha sido um cara que nunca tenha tido um ambiente suficientemente bom para se desenvolver emocionalmente. E sem esse ambiente, sem holding, a gente não aprende a sustentar. Por isso, de novo, a gente pode ter esse holding. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo no Agente Secreto, sobre essas nossas famílias construídas. O quanto a gente tem que, primeiro, poder nomear essas ausências. A ausência de amor, de presença, de carinho, de escuta, me feriu nesses lugares. Isso fez com que eu não elaborasse, mas eu posso interromper essa cadeia de ausência, fazendo com que ela pare de me comandar. Primeiro, parando de fingir que ela não existe. E falando, existe sim, temos rachaduras. Ela não é só estética. Essa criança precisa ser acolhida. A gente precisa poder parar agora e se perguntar, onde é que foi que eu aprendi a amar do jeito que eu amo? Como é que eu aprendi a ser esse personagem que eu fui? Que criança é essa que está escondida aqui dentro do meu adulto? E quais foram os pactos que eu fiz comigo mesmo e essas leis de que precisa ser extrovertido, precisa não incomodar, precisa ser forte, precisa não sentir? Quais são essas verdades absolutas e esses pactos dentro dos quais você ainda está morando e você chama isso de personalidade? E talvez seja só um trauma cristalizado. Então, quero te convidar a parar de desmentir a sua história, parar de dizer que não foi nada, porque para aquela criança foi, não para culpar os seus pais, mas para recuperar a sua verdade. A diferenciar esse amor de acolhimento e a entender onde essa pulsão de morte virou personalidade. Como você está se desligando? Você está se desligando escolhendo gente indisponível para se relacionar? Você está se desligando sendo excessivamente independente, autossuficiente, porque tem medo de precisar? Você está se desligando performando sempre o amigo legal, o bom chefe, a boa amiga, ao invés de só estar presente? O que que você chama de força que, na verdade, é armadura e anestesia?
E aí, como é que eu posso sair das narrativas, dos enredos e estar mais presente no afeto? É estar menos preocupado no eu entendo você e mais o eu fico aqui com isso. Mais do vamos racionalizar, entender, superar, vamos aguentar, sentir. Vamos poder entender que o valor sentimental que o filme nos convida a construir talvez não seja um valor nostálgico, seja um valor ético. Um valor que olha para as nossas casas familiares rachadas e diz: eu não vou fingir que isso é decoração, eu não vou achar que essa rachadura é só minha e é culpa minha. Eu vou parar de chamar sobrevivência de amor. Vou falar sobre a minha história, habitar essa própria história sem ser governado por ela. Vou me permitir reescrever o presente, levando essa criança para brincar em outras brincadeiras, com outros vínculos, com outros colos, porque ela merece descansar. A gente se vê semana que vem.